Olá, desejo uma manhã poderosa aos inabaláveis. Bom dia, o quê? Como disse Zelensky, os aviões estão no ar. Vamos bombardear, que aviões incríveis estão voando, vamos bombardear todos. E a pronúncia original foi mantida. E agora é exatamente sobre isso que estamos falando. O fato é que Zelensky ameaça a Bielorrússia, Zelensky ameaça a Rússia e, na verdade, ele ameaça muita gente. Mesmo assim, a situação na Ucrânia, especialmente em Chernigov, não é favorável e há outros problemas. Na Rússia, também há dificuldades com combustível. Em primeiro lugar, vamos fazer uma pequena digressão hoje. Então, vamos começar. Zelensky declarou o seguinte hoje. Para ser sincero, um comentário bem contundente dele, no qual diz o seguinte: a Ucrânia vai forçar a Rússia a escolher a paz, se Kiev tiver aquilo sobre o que falaram com os parceiros do G7. Com os parceiros do G7, segundo rumores, eles falaram sobre armas nucleares. Zelensky insinuou sobre isso. Uma espécie de digressão. Ou seja, não insinuou, falou diretamente que para a Ucrânia não seria ruim restaurar o status nuclear. E existem dois cenários possíveis: ruim e muito ruim. Com armas nucleares, não existe opção boa. Você achou que existia uma opção boa com armas nucleares? Não, é claro que não. A opção ruim é dar à Ucrânia a possibilidade de restaurar seu status nuclear com armas nucleares táticas. Ou seja, de forma poderosa. Fornece-se urânio enriquecido e tecnologias antigas, principalmente para criar mísseis que podem usar esse urânio, mas não de longo alcance ou estratégicos. E tudo está indo por esse caminho. Um cenário muito ruim é a chamada bomba suja. Bomba suja, eu já falei muitas vezes, mas se você perdeu, vou repetir rapidamente mais uma vez. Pegamos uma mala absolutamente comum, colocamos lá dentro, sei lá, dinamite, algo assim. O principal é que ela exploda. Depois, algum material nuclear, não importa qual, radioativo, pode ser pó, realmente tanto faz. Ou seja, tem que ser alguma substância altamente radioativa. No momento certo, essa mala explode e tudo isso se espalha, dependendo da quantidade de explosivos e do vento ao redor, por centenas de metros até vários quilômetros de diâmetro. Naturalmente, viver, trabalhar ou fazer qualquer coisa nessa região em um futuro próximo é impossível. Agora imagine se isso acontecer em algum lugar. É claro que se explodir em uma floresta densa, onde vivem ouriços e ursos, ninguém além desses ouriços e ursos, por assim dizer, vai se machucar. Mas em uma metrópole densamente povoada, isso será um problema enorme. Não tem como evitar, não tem como resolver, só dá para amenizar um pouco. Por isso, é uma ameaça muito assustadora. Zelensky afirma: nossa operação, inclusive na Crimeia, está bem planejada. E a forma como ela continua prova isso absolutamente. Se a degrécia sobre o que discutimos com os parceiros, no âmbito do G7 bem, da Rússia, da Ucrânia, aparecer, isso vai depender da decisão dos parceiros. Aqui, novamente, os parceiros são o Reino Unido, mas Starmer foi embora. Por isso essa decisão pode, me parece, ficar um pouco no ar, meio indefinida. Degrécia. Vamos criar rapidamente condições para que a Rússia tenha que escolher a paz. Zelensky acrescentou que a Ucrânia espera uma resposta positiva de seus parceiros, que sabem do que se trata. O presidente da Ucrânia não revelou exatamente o que quis dizer, mas é fácil entender e agora todos já sabem. Entre aqueles que podem ter, estamos falando de armas nucleares. Ou seja, tanto conhecimento quanto a tecnologia sobre elas. Também há a França, mas Monsieur Macron também não está no auge da sua popularidade. Por isso, me parece que depois de Starmer, ninguém vai pensar muito nisso. Aliás, quanto ao Merz, que é o porta-genos, ele já, digamos assim, refletiu sobre isso. Mas mesmo assim, ele declarou o seguinte: eu publiquei isso hoje no meu canal do Telegram. Ele não planeja renunciar como Starmer, mesmo sendo ainda menos popular que ele. Respondendo à pergunta de um deputado do AfD, talvez sobre a renúncia devido à baixa popularidade de Merz, ele respondeu sobre a intenção de resolver os problemas que a Alemanha enfrenta. Vocês veem a coalizão e o governo federal sob minha liderança, eles estão totalmente determinados a resolver os problemas do nosso país. Fazemos isso passo a passo, mesmo que vocês não gostem e mesmo que se oponham à maioria das decisões que tomamos aqui. Bem, quer dizer, é uma declaração meio estranha e não sei até que ponto corresponde à realidade. De novo, é só aquela declaração de que resolvem os problemas passo a passo. Na verdade, a economia da Alemanha está em queda. O número de pessoas que recebem ajuda está aumentando.
E o volume de recursos destinados a outros países, incluindo a Ucrânia, também está aumentando. E hoje eu ainda li, aliás, uma notícia interessante de que a ajuda de muitos anos ao Iêmen, medida em centenas de milhões de euros, tudo bem, já que estamos na Europa, ela simplesmente, era utilizada, digamos assim, e as pessoas que a recebiam, representantes de várias organizações sociais, faziam muitos treinamentos, publicavam muita literatura e por aí vai. Bom, aqui eu posso dizer, como alguém que já foi bastante próximo de organizações sociais. Lá, se a pessoa não tiver consciência, pode ganhar tanto dinheiro, claro, se houver uma certa quantidade de financiamentos que nenhuma outra área jamais sonhou em receber. Porque dá para inventar do nada algum seminário, workshop sobre ajuda, tipo, grosso modo, ajude a si mesmo. Problemas psicológicos dos ouriços no nevoeiro, problemas dos cavalinhos no mesmo nevoeiro, problemas do ursinho Pooh e do burro Ió. E os problemas das abelhas, para as quais um certo urso está se aproximando num balão. Dá para gastar tanto dinheiro nisso, quanto, de novo, ninguém jamais sonhou. De novo, se a pessoa que organiza tudo isso tiver uma certa falta de princípios, e aí surgem esses boatos. De forma alguma estou afirmando nada, só estou repassando o que li hoje. É só isso. Zelensky afirmou que os ataques de longo alcance da Ucrânia cumprem seus objetivos e afetam a logística militar da Rússia. E a escassez de combustível devido aos ataques às refinarias já é observada em mais de 60 regiões russas. Bom, quanto aos 60, eu não sei. Mas realmente, esse problema existe, eu já falei sobre isso mais de uma vez. Mas há comentários, aliás comentaristas, que ainda dizem, não, isso não é verdade. Está tudo ótimo. A gente abasteceu com 150 mil litros de combustível, foi fazer um cruzeiro pelo Equador e chegou até Alpha Centauri com o mesmo combustível. Bom, tudo bem, isso é ótimo. Aqui, de modo geral, eu sempre tento ser realista. E, na minha opinião, situações intencionalmente enfeitadas só mostram problemas realmente profundos. Mas sobre isso, de novo, a gente vai falar mais tarde. Por enquanto, escrevam nos comentários tudo o que vocês pensam sobre isso. Depois o quê? E depois Zelensky declarou que os retransmissores da Rússia, na Rússia e na Bielorrússia, responsáveis pelos ataques à Ucrânia, pararam de funcionar. Aqui eu lembro que Zelensky, 5 dias atrás, disse que na fronteira entre a Ucrânia e a Bielorrússia existem certos retransmissores de sinal de rádio que permitem estudar a Rússia, a situação na Ucrânia e direcionar com mais precisão seus drones e mísseis balísticos. Zelensky declarou isso no sentido de que, se a Bielorrússia não parar de operar esses retransmissores, a Ucrânia vai ajudá-la a encerrar essa atividade. E ficou esperando uma resposta de Lukashenko durante uma semana. Após 5 dias, canais do Telegram informaram que Lukashenko afirmou: não são nossos, são alguns cinzentos. Agora vou mostrar novamente, no mesmo canal do Telegram, que são esses tais dispositivos cinzentos que eles usaram na Bielorrússia, mas mesmo assim, a Bielorrússia vai cuidar da sua eliminação. Encontrei isto, não sei se é verdade. Novamente, essa notícia surgiu em alguns canais do Telegram. O Comitê de Investigação da Bielorrússia confirmou a instalação ilegal de retransmissores cinzentos na região de Gomel. Os responsáveis ainda não foram identificados. E tudo isso ficou sob o controle de Lukashenko. Pois é, Zelensky declarou que sim, está tudo ótimo, tudo foi eliminado. Se desmontaram eles ou não, eu não sei. Mas estamos trabalhando nisso e estou acompanhando de perto, recebendo relatórios diariamente. Depois dizem que os retransmissores hoje não funcionam. Aqui há 2 possibilidades. A primeira, de novo, uma boa e uma ruim. Ou melhor, uma ruim e uma muito ruim. A primeira questão é que não havia retransmissores. Eles simplesmente não existiam. Zelensky decidiu, e agora fingimos fazer algo poderoso. Talvez algum consultor tenha sugerido. Vamos dizer isso. E ele anunciou para todo mundo que existiam alguns retransmissores. Mas 5 dias depois, disse que não existiam. Bem, eu posso dizer que ao meu lado tem uma tal de bomba transneutrina. E durante 5 dias penso que preciso removê-la. E depois de 5 dias, digo que não existe bomba transneutrina. Ela sumiu, foi removida, pertence aos Anunnaki, que voaram para Alpha Centauro e lá já explodiram. Esse é o primeiro cenário. O segundo é que existiam alguns retransmissores. E que Lukashenko, aos poucos está recuando e ficando bem, entre a cruz e a espada. Digamos assim, de um lado a Rússia, do outro lado a Ucrânia,
E ainda tem a União Europeia e os Estados Unidos, com quem Belarus fez um acordo de cooperação. Exatamente, os Estados Unidos e Belarus têm uma relação muito boa com eles agora. E me parece que Lukashenko não quer estragar isso de jeito nenhum. Pode haver outras opiniões. Comente se você pensa diferente. Esta é apenas uma visão próxima de um terceiro ponto de vista. Vou parafrasear o título de um famoso filme de ficção científica. Sobre a Ucrânia, parece que está tudo bem, mas dizem que na linha de frente as coisas não vão tão bem. Então não pode estar perfeito, porque até agora não se vê nenhum cordum no DNS nem de longe, assim como não se vê as próprias orelhas. Então, de repente, nas regiões fronteiriças da província de Chernigov, foi anunciada a evacuação obrigatória de 12 vilarejos. Isso foi declarado pelo próprio chefe da administração militar da província de Chernigov, que esclareceu que a decisão foi tomada a pedido dos militares. Não faz sentido listar todas essas localidades, mas vale mencionar que foi tomada a decisão de prorrogar a evacuação obrigatória nos 7 vilarejos fronteiriços, onde ela já havia sido anunciada anteriormente no inverno. E esse chefe destacou que ainda permanecem cerca de 1.000 pessoas nessas localidades, entre elas 120 crianças. Lembro que pela nova lei da Ucrânia, crianças podem ser evacuadas compulsoriamente, embora não usem esse termo. Mas como sabem, isso é apenas um eufemismo. Os centros territoriais de conscrição estão trabalhando na notificação da população, e da mesma forma, de maneira praticamente compulsória, as crianças são enviadas para lugares que, aparentemente, seriam seguros. Ou seja, tudo isso é muito estranho e, na verdade, nem tudo está bem por lá. Isso é o que diz respeito ao primeiro bloco da primeira parte do nosso Balé Moralizon. Agora a segunda parte é a situação do combustível na Federação Russa. Aqui, não importa como você olhe, de onde você veja, de qual ângulo você analise esses momentos, não tem nada de bom lá. A refinaria de Moscou, segundo informações, não voltaríssima a operar este ano após os ataques de drones. E aqui eu acho que isso é verdade, porque na realidade lá foi bombardeado mesmo. Além daqueles próprios reservatórios, também os equipamentos que permitem refinar o petróleo em derivados, como gasolina, diesel e tudo mais. Esses blocos e módulos não são baratos e não podem ser restaurados facilmente, como se um engenheiro apenas clicasse ou estalasse os dedos para resolver tudo. Não dá, são necessárias peças de reposição, são necessários módulos. E aqui acontece o contrário do que eu falei no inverno. Na Ucrânia, algo similar ocorreu com as usinas de energia. Bombardearam transformadores pesados que não podiam ser removidos facilmente e exigiam peças de reposição específicas. E no mundo capitalista, eles são todos tão fortemente padronizados e diferenciados que é um horror. Se pudesse haver um único padrão, mas no mundo capitalista, lá... Bom, sem falar que em diferentes países existem plugs diferentes e, consequentemente, buracos diferentes nas paredes, nas tomadas. Então também podemos dizer que em diferentes países existem padrões diferentes. E sobre os sistemas de energia, e para recuperar, parafraseando novamente o fiscal da alfândega do Sol Branco do Deserto. As granadas devem ser daquele modelo. Se não forem, tudo vai ser complicado. Enfim, é sobre isso que estou falando. Sobre o que, afinal? Esses módulos nas refinarias precisam ser substituídos por peças do mesmo padrão para o qual foram criados, vindas dos países onde foram fabricadas. E hoje em dia não é tão fácil conseguir isso. Então a refinaria na periferia sul da capital russa foi atingida por drones 2 vezes nos dias 16 e 18 de junho. Em ambas as vezes, as unidades de processamento primário de petróleo foram danificadas e a planta parou. Um dos interlocutores da agência afirmou que o conserto vai levar no mínimo meio ano. E a Gazpromneft não respondeu à pergunta da Reuters. Bem, na verdade, o que responder? Se a situação é realmente óbvia? Quanto à refinaria, nos informam que ela é a maior fornecedora de combustível para a região da capital, garantindo mais de 30% do abastecimento de combustível da região da capital. A capacidade da fábrica é de 14 milhões de toneladas por ano e ela produzia cerca de 3 milhões de toneladas de gasolina e aproximadamente o mesmo volume em toneladas de diesel, basicamente em peso. O conserto pode custar $1 bilhão. É uma quantia enorme. Se levarmos em conta que não foi só essa refinaria que foi bombardeada, mas também as de Nizhnekansk, Tyumen e Volgogrado, então, bem, aqui estamos falando de somas enormes. Isso sem contar o fato de que ainda há o lucro não recebido, ou até mesmo apenas a receita perdida devido à redução do volume de combustível exportado para o exterior.
para cobrir esse buraco que está se formando. Segundo rumores, o governo russo já autorizou reduzir os requisitos de qualidade da gasolina e se prepara para importar combustível da Índia e do Cazaquistão. Com as companhias aéreas, o problema é o querosene, claro, não é diesel, mas mesmo assim. A companhia aérea Azimut informou sobre uma situação crítica com o combustível de aviação na Rússia. Aqui, a empresa declarou que no início de junho, o principal fornecedor de combustível de aviação comunicou a necessidade de reduzir o consumo em cerca de 1/3 dos volumes declarados. O motivo é uma situação de força maior nas refinarias de petróleo, aqueles mesmos bombardeios com drones. Além disso, ao mesmo tempo, os preços do combustível aumentaram drasticamente, destaca a companhia aérea. Desde o início de junho, o preço do combustível de aviação nos aeroportos russos aumentou em média 17%. E em Makhachkala, lá onde é? Os motores a jato procuravam por algo, por alguém. Você se lembra desse caso, eu espero. O preço do querosene aumentou em 64% e chegou a 157 mil rublos. Isso, na verdade, não é isso. Para você, isso não é pouco. 2 companhias aéreas declararam que cumprir o programa de voos planejado está se tornando uma farsa, perde todo o sentido econômico, então, bem, tudo está sendo interrompido. E o que mais? E também que a Rússia pediu ao Cazaquistão para vender 50 mil toneladas de gasolina, essas negociações estão acontecendo agora, pretendem comprar gasolina IA-92, mas o Cazaquistão, na verdade, não tem tanta gasolina própria assim. Por isso dizem que a Rússia dificilmente deve contar com tudo isso. Mesmo assim, o próprio Putin diz que a crise na Rússia não vai afetar a guerra na Ucrânia. A luta continua, mas Putin pediu para minimizar as ameaças. Ele encerrou a reunião, na qual falou sobre esses problemas. Num discurso, disse que as ameaças que o regime de Kiev tenta criar para a Rússia devem ser reduzidas ao mínimo. Bem, aqui tudo isso pode ser resumido àquela expressão. Bem, é uma frase de brincadeira. Faça o que deve ser feito, o que não deve ser feito, não faça. E esse conselho valioso vai custar para vocês, caros espectadores, acho que, bem, uns 5 mil. Então mandem para o autor deste canal e não se esqueçam de seguir o autor e também se inscrever no canal para receber todos esses conselhos valiosíssimos de graça. Bom, agora vamos lá, aos líderes poderosos, porque lá cada um fala o que quer sobre a situação, sobre a guerra, sobre a Crimeia, sobre o combustível, enfim, sobre tudo o que você imaginar. Meu Deus, lá tem pessoas interessantes e vou apresentá-las a vocês. Na verdade, a maioria vocês já conhecem, mas também há novos personagens. Vamos começar por quem? Vamos começar pelo avaliador das próprias ações. Estamos extremamente satisfeitos com o nosso trabalho, mas infelizmente nosso trabalho não deu resultado. Sim. O trabalho não deu resultados, como sempre, e é exatamente por isso que algo não está indo exatamente na direção certa. Não na direção certa. Bigzo, tudo foi pra lá. Bem, agora vamos ouvir o que pensam. Essas pessoas, entre aspas, bem, por exemplo, temos indicadores sobre irmãos que, estando em situação militar, ou seja, de uniforme, bem, aqueles óculos de visão infravermelha que enxergam até Alpha Centauri, declaram que ela diz que ele está lutando na linha de frente. É assim mesmo. Ela diz que há vagas suficientes nas unidades militares das Forças Armadas da Ucrânia. Ou seja, dá para entrar como o quê? Assaltante cozinheiro, assaltante de drone, assaltante de assalto, assaltador, assaltante de pousos. São necessários vários tipos de assaltantes. O homem zangado à esquerda e o camarada exemplar à direita. Hoje as vagas mais procuradas estão em Gergani. Temos vagas na brigada. Então esse bigodinho, desculpe, é o passe na cueca desse personagem. E eu vou colocar por via das dúvidas os óculos potência, mas para que essa radiação ionizante que atravessa nosso cérebro enquanto assistimos a maratona de TV não afete o cérebro de forma alguma, mas passe direto e seja refletida pela parte mais importante. Foi justo, repito, tudo depende da vontade das pessoas. Bem, por exemplo, a pessoa quer comer pelmenes. Ele come pelmenes. Mas na verdade, se você for Dyke, ou algum Leptin, ou Beriosa, ou mais alguém desses, esses personagens podem comer pelmenes e ficar na Áustria e voar para ir para a Itália. Não há problema. Mas se você é uma pessoa comum, então você vai para o exército
ou para o TTSK. Lá eles te dão aquela pontuação eletrônica, o E-ponto, e você vai e escolhe. Você pode escolher qualquer posição que quiser atacar. O leque de decisões e possibilidades é simplesmente extremamente amplo. Chanceler, lute e liste um pouco, pegue as vagas, atue como inspetor de negócios, imagens e execução responsável. O leque de imagens de vídeo, RH. Ou seja, você senta e escolhe. Qual assaltante enviar para a posição hoje? Aqui está o comerciante do depósito, motorista de apoio e outros combatentes. Estes são operadores de drones. Como pode ver, veja. Ele está desviando o olhar. Pelo visto, a memória operacional dele está acabando. E ele olha para baixo, procurando onde está escrito o que ele precisa falar hoje. Até cargos de combate como atirar de metralhadora e lançador de granadas. Ele olha para o lado. Meu Deus, o que está escrito ali? Não lembro de nada. E você? Cargos como metralhador, soldado de assalto? Não pode ser dito. Vocês estão brincando, né? Entendemos que cada pessoa se preocupa com sua vida e saúde e não quer ir para a infantaria. Bom, é claro, se uma divisão de infantaria, ou seja lá qual for a unidade deles, está precisando de pessoal, o que eles querem? Eles buscam apenas cozinheiro, administrativo e escriturário. Soldados de infantaria parecem não interessar, conforme a situação mostra. O jornalista bronzeado olha para isso com desaprovação. Na verdade, ele olha assim para tudo. Acho que ele já olha desse jeito até para a própria esposa. Me desculpe. Sempre desconfiava do Mingau, achando que alguém tinha feito algo ali, seja por causa do periquito ou do próprio Mingau. Não. Bem, e o personagem à direita, bem, é incrível. Se quiser... Não proibimos, apenas convocamos para o cargo. No exército, os soldados de infantaria não são necessários. Isso é incrível. Vamos simplesmente acreditar. Depois, quem mais nós temos? Tem também o historiador Polia, que ficou com dor de barriga e declarou que foi envenenado pelos russos. Isso é outra coisa, eu já mostrei ele para vocês. Temos aqui uma deputada assim, não deputadkinha Beitsitik. Chame como quiser. Otiana Gupko ou Gupko. Chame como quiser também. Geralmente, ela fica na cozinha com café, fazendo declarações. Agora, de repente, apareceu no estúdio falando lá toda poderosa. Bem, aqui, sem os óculos de potência que bloqueiam essa radiação, de novo, não tem como ficar sem. A Ucrânia retomou a iniciativa e virou o jogo. Eles não podem mais ignorar essa virada, pois acho que Putin teme uma mobilização geral. Aqui estão duas causadoras da virada. Uma de blazer vermelho e outra não está de vermelho, contando algo. Depois tem ainda uma deputada, o nome dela é Circo. Isso é interessante. Essa deputada está tentando empurrar algo para esse jornalista com uma expressão séria e complicada à direita. Bem, e Vladimir Gorbach também observa tudo isso com uma expressão complicada, absorvendo simplesmente o que essa deputada está dizendo. Bem, tudo isso é maravilhoso. Dizer a palavra Vseriedini 3 vezes em 4 segundos, isso é preciso saber fazer. Isso não é para qualquer um. Para Putin, perderam dinheiro e a Ucrânia. É que você está dizendo... Rádios de Maiar. Tem um cara sentado lá, 3 aqui. Alguém fala atrás da tela, o que está acontecendo? Onde é isso? Parece os caras debaixo da mesa do canal científico, mas não são caras. E provavelmente não estão debaixo da mesa. Kratili não serviu e ainda vai perder a guerra. Eles deviam capitular e nos dar 500 bilhões. Quem é que está falando isso? Bom, sim. Mas o que é isso? O que está acontecendo? 548 bilhões, e depois disso, o que mais eles vão fazer? A gente vai acabar com eles, pegar todo o petróleo. Eles estão voando assim. Vão bombardear, vamos destruir tudo, diz essa deputada. Bom, ótimo. Então vamos lá, vamos para o Fringe, destruir, bombardear, lancem os aviões, tudo, para que tudo voe lá e bombardeie. Bem, tudo isso parece, claro, muito interessante. Tudo bem. Então é isso. Ou seja, realmente, agora existem 2 crises. A primeira é que na Ucrânia continua a crise militar, com esse recrutamento forçado em vans. A segunda, na Federação Russa. De repente, em poucos meses, surgiu uma grave crise de combustível. Independentemente do que digam, ela de fato existe. Além disso, a Ucrânia ainda tem problemas com a própria guerra, com a logística e com todo o resto. Quando isso será resolvido, por quem? Deixe sua opinião nos comentários. Então inscreva-se no canal. Até mais a todos. Talvez já tenha acontecido de pessoas virem por conta própria. Contar uma história. Recentemente, uma garota de 20 anos se juntou a nós, pequena, de baixa estatura, uma menininha quieta. Ninguém jamais diria que ela é uma verdadeira guerreira titã. Ela entrou na posição na primeira rotação.
Simplesmente incrível. Ninguém esperava que uma garota tão delicada tivesse um caráter tão forte como aço. Ou seja, quando a pessoa hesita, quando sente medo, é justamente aí que o sargento deve mostrar as consequências do trabalho.